Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, sou estudioso do mercado de criptomoedas, blockchain, negócios na era digital, finanças pessoais e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o porquê você precisa de um planejador financeiro, de um organizador financeiro, de um gestor financeiro pessoal. Por quê? Vamos lá. Primeiro, em que lugar hoje você aprende sobre finanças? Finanças pessoais, né? Como a gente já falou, economia doméstica e tal. Quem te ensina a gerir o seu dinheiro hoje? Ninguém. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso no trabalho, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Muito complicado. Você precisa de alguém, algum especialista, que estude bastante sobre esse assunto para te ensinar, para te mostrar o que fazer, né? Como fazer. Então, eu quero dizer aqui nesse podcast quais são as funções principais de um gestor financeiro, de um organizador financeiro, né? E quais são os benefícios que isso pode te trazer, né? E o porquê você precisa de um organizador financeiro. Primeiro, vamos quebrar uma objeção que é a seguinte: muita gente acha que ter um organizador financeiro, um gestor financeiro, sai muito caro. Muito pelo contrário, não sai caro, sai muito barato, principalmente se você for colocar na ponta do lápis e os seus resultados finais, né? Você, na verdade, está contratando um serviço quase de graça, porque o que valem os seus sonhos, o que vale as suas realizações, né? O que vale a conquista dos seus objetivos. Isso geralmente não tem preço. E o que o organizador financeiro faz nada mais é do que te ajudar a alcançar esses objetivos, né? Então, é claro que existem diversos preços no mercado, vai depender muito do profissional que você contratar, mas eu garanto que, por exemplo, se você contratar a consultoria do Financeiro para Tontos, o preço é bem acessível e eu posso garantir isso. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo e-mail, manda um direct, tem as minhas redes sociais, vocês podem falar comigo à vontade. Bacana? Então vamos lá, vamos fazer uma listinha aqui do porquê você precisa de um organizador financeiro. Primeiro, planejamento financeiro. Pô, Felipe, eu posso fazer isso sozinho, você já deu um monte de dica aqui no canal. Bacana, você pode fazer sozinho. Só que, como você não tem a expertise e o conhecimento de um especialista, muitas coisas ficam boiando no meio do caminho. Você pode começar um controle, você pode começar uma boa gestão, mas 100% com o acompanhamento de um especialista vai ser muito melhor esse planejamento. Então, o que o planejamento consiste? A gente já falou aqui já um monte de coisa, né? Mas a gente vai te ajudar a definir um orçamento, né? O que entra, o que sai, né? Como você faz uma divisão das suas finanças de forma saudável, como é que você separa o seu dinheiro para investimentos, para diversão, né? Enfim, para pagar as suas contas, custo de oportunidade, a gente já falou sobre isso aqui, né? Então o planejamento financeiro ele tem uma série de detalhezinhos que só entende, só faz realmente 100% com a ajuda de um especialista. Então fique atento. Segundo ponto, tá? Gestão de ativos e investimento. É muito difícil você conseguir investir sozinho, principalmente porque você não sabe o que cada coisa faz no mercado, né? Um organizador financeiro, ele estuda o tempo todo sobre investimento. Então o cara sabe exatamente aonde você deve alocar o seu dinheiro e em que você deve alocar, qual porcentagem você deve colocar. A gente tem diversos tipos de investimento. Tem investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável, a gente tem fundos de multimercado, fundos imobiliários, cada um tem uma função e, é claro, dependendo do seu orçamento, do seu planejamento, dos seus sonhos, a gente vai definir, traçar metas ali de curto, médio e longo prazo para a gente saber exatamente aonde a gente vai alocar esses ativos, aonde a gente vai alocar esse dinheiro para que ele tenha uma melhor rentabilidade e para que você alcance os seus objetivos muito mais rápido do que você alcançaria fazendo sozinho. Bacana? E como eu falei, é muito difícil fazer isso sozinho, você precisaria estudar como um planejador financeiro para conseguir chegar nesse ponto. Vídeo do YouTube pode ter certeza que não vai te ajudar tanto assim, beleza? Vamos lá, um terceiro ponto, também muito importante,
É esse planejamento de aposentadoria, de você ter a sua independência financeira. O que que isso significa? Né? Quando a gente fala de aposentadoria, a primeira coisa que vem na nossa mente é o INSS, em que a gente tem que se aposentar por tempo e contribuição. Pois bem, o que eu vou falar aqui pode parecer um pouco polêmico, mas se você for entender a estrutura do INSS, ela é muito complicada, porque, na verdade, ela é uma grande pirâmide financeira. Como é que funciona uma pirâmide? Né? Só recebe, né? Só recebe se tiver entrando gente nova. Então, se você parar para pensar, você não está pagando a sua aposentadoria quando você for se aposentar. Você está pagando a aposentadoria de quem já está aposentado, entendeu? Então, a sua contribuição paga para quem está aposentado. E para que você se aposente, você vai precisar de alguém contribuindo nesse imposto, contribuindo para o INSS para que você consiga receber. Chega uma hora que isso entra em colapso, porque a gente já vê uma diminuição significativa de empresas abrindo no Brasil, empreendedores em situação irregular, que não contribuem para o INSS, justamente porque começaram a entender como é que isso funcionava, né? Ou porque realmente acham essas contribuições, esses impostos abusivos, que é a minha opinião, né? Mas enfim, o planejamento de aposentadoria, de independência financeira, ele faz exatamente você não depender do governo para se aposentar. Você consegue isso com uma rentabilidade muito maior, em um tempo muito menor. Você não vai precisar chegar até os 65 anos e tantos anos, 30 anos, 35 anos de contribuição. Não precisa. Você pode se aposentar antes, com um salário muito melhor. Porque os investimentos, né, eles te levam para um patamar completamente desconhecido do que você tem agora. Existe uma coisa chamada juros compostos, né? Que é o seu dinheiro gerando juros e sobre juros, e aquilo vai virando uma bola de neve. Imagina a dívida do cartão de crédito que eu falei no post anterior, no podcast anterior. Agora você imagina isso acontecendo com os seus investimentos. Ao contrário, em vez de você aumentar a sua dívida exponencialmente, você aumenta o seu dinheiro exponencialmente com o passar dos anos. Então, esse planejamento de aposentadoria, de independência financeira, só um organizador financeiro é capaz de fazer junto com você, justamente porque ele está preparado para isso. Tá? Um outro ponto super interessante, obviamente, é a gestão de risco. O que isso significa? Né? Quando a gente cria um orçamento, a gente define uma parte desse orçamento para reserva financeira ou reserva de emergência. Né? Dentro dessa reserva de emergência, né, a gente faz algumas divisões ali dentro. E uma delas é a gestão de risco. O que isso implica? Né? Investimentos não são só ações, enfim, fundos imobiliários ou tesouro direto, não é isso. Investimento também é você cuidar da sua vida, saúde, mentalidade, enfim, para a posteridade. Então a gestão de risco, ela pensa exatamente no que a sua família pode sofrer, né, ou os imprevistos que podem acontecer, e prepara você para que todo mundo esteja aparado, para que essas coisas não peguem ninguém de surpresa. Então, por exemplo, gerenciar um seguro de vida, né, um plano de saúde, enfim, um plano funerário, todas essas coisas fazem parte da gestão de risco. Então, saber o quanto que você vai deixar, por exemplo, para a posteridade, patrimônio acumulado, todas essas coisas, elas são feitas por um planejador financeiro. Então, pensar o seguinte, cara, eu não conheço de investimento, eu não conheço muito de organização, eu não sei como alocar o meu dinheiro, né? Mas eu quero fazer. Eu quero fazer do jeito certo, porque se eu fizer errado, eu posso perder dinheiro, pode ser pior do que se eu não estivesse fazendo nada. E acredite, pode sim, tá? Se você não souber o que está fazendo, você pode se dar muito mal. Então daí a necessidade de você ter um profissional com você para te ajudar em todas essas questões. Bacana? Então assim, tenha em mente que se você quer alcançar os seus objetivos muito mais rápido, né? Se você quer ter um futuro seguro, você precisa contratar um planejador financeiro. Bacana? Então, gente, esse é o nosso podcast
de hoje. Eu queria deixar essas razões aqui muito claras para vocês, porque é uma preocupação minha, por isso eu abri esse canal com o intuito de ajudar o máximo de pessoas que eu puder a se organizar financeiramente, a ter uma vida financeira saudável, né? É um objetivo de vida meu, é um propósito que eu estou cumprindo e eu espero realmente estar ajudando vocês aí nessa jornada. Bacana? Agradeço, espero que vocês tenham curtido o episódio. Até a próxima, seus tontos.